Fala pessoal, beleza? Então vamos colocar na prática, tá? O que a gente falou aí nos vídeos sobre cálculo de distâncias e azimuths no plano, tá? Então para fazer essa prática, eu peguei aqui as coordenadas, eu utilizei o Google Earth e delimitei e coloquei inserir 4 pontos, tá? Ponto T1, que é esse aqui, ponto T2, ponto T3, ponto T4. Então tem as coordenadas UTM, tá? No fuso 23, zona K ou zona 23K, tá? Esses pontos estão no hemisfério sul. Então, daqui, considerando isso aqui, essa seta aqui como norte, tá? O norte aqui, considerando o norte da quadrícula, eu tenho aqui esse azimuth do ponto T1 para o ponto T2, ele é menor que 90 graus, ó. Então tá no primeiro quadrante. O ponto P2, né? Para o ponto ponto T2 para o ponto T3, o azimuth é maior que 90 graus e menor que 180 graus, está no segundo quadrante, né? O azimuth de T3 para T4, ele é maior que 180 graus e menor que 270 graus, tá? Terceiro quadrante. E o azimuth aqui de T4 para T1, ele é maior que 270 graus e menor que 360 graus. Então, tá no quarto quadrante. Então, eu fiz isso, né? Peguei esses pontos para a gente trabalhar aí nos 4 quadrantes com cálculo do azimuth e também da distância, tá? Considerando aí, né, a NBR 13133 de 2021, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar alinhamentos, tá? Eu vou escrever aqui, ó, alinhamento, tá? Que alinhamento é esse, né? Eu vou colocar aqui, ó, eu quero T1 para T2, T2 para T3, T3 para T4 e T4 para T1, tá? Então, os alinhamentos aqui que a gente vai trabalhar e que a gente vai calcular os azimuths, beleza? Então, o que eu vou fazer a princípio? Eu vou colocar aqui, ó, vou calcular um DE e um DN, tá? Que é diferença, tá? A diferença. Então vai ser o que? X do ponto E, né? Vai ser E do ponto. Eu quero o azimuth de T1 para T2. Então vai ser E do ponto T2 menos o E do ponto T1. Então E do ponto T2 menos o E do ponto T1. Então tá aqui. E vou fazer isso, eu só arrastar. Esse último aqui dá errado, porque vai ser o que? Esta setinha aqui, eu venho para cá. Então aqui, conferindo aqui, ó. Vou colocar mais casas decimais, 3. Então tá aqui, ó. Vai ser, ó, T2, que é o azulzinho, olha só. T2, E de T2 menos E de T1. Agora eu quero o delta E de T2 para T3. Vai ser E de T3 menos o E de T2, ó. Então, E de T3 menos o E de T2. Próximo, o delta E de T3 para T4. Então, vai ser E de T4 menos o E de T3. Então, E de T4 menos o E de T3. Por fim, vai ser o E de T1 menos o E de T4. Tá? Então, T1 menos T4. Então, sempre desse último aqui, menos o primeiro. Aí, agora, pô, como está na sequência, basta eu arrastar para a direita. Olha só, vai ser N de T2 menos o N de T1. Próximo, vai ser N de T3 menos o N de T2. Aqui, T3 para T4, N de T4 menos o N de T3. E aqui, de T4 para T1 vai ser o N de T1 menos o N de T4. Tá certo? Feito isso, eu já posso calcular a distância, olha só. Distância pelo método convencional. Pelo método convencional vai ser o que? A raiz de delta E ao quadrado
delta E ao quadrado mais o que? Delta N ao quadrado. Então a raiz disso vai me dar a distância, tá? Então tá aí, ó. Como que eu calculei a distância no modo tradicional e que também a norma dá essa opção, é delta, raiz quadrada de delta E ao quadrado mais delta N ao quadrado, tá certo? Então, lembrando que esses elementos aqui estão em metros, porque aqui as coordenadas iniciais em metros. Tá, e agora? Agora tem uma outra forma de se calcular a distância, tá certo? Mas para isso a gente vai ter que calcular aqui, ó, seno de alfa e cosseno de alfa. Tá certo? Mas aí eu pergunto para vocês, quem que é seno e quem que é alfa e quem que é, né, quem é alfa? O alfa aqui, olha só, eu vou ter que inserir ele aqui para calcular o alfa primeiro. Então, o alfa vai ser o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu organizar aqui para ninguém ficar com dúvida. Então tá. Alfa é na norma, tá? Na NBR 333, vocês vão ver que lá tangente aqui, ó, de alfa, tangente de alfa vai ser igual delta E sobre delta N, tá? Então o alfa vai ser igual o que? Arctangente de quem? Delta E sobre delta N. Beleza? Simples assim, tá? Então alfa vai ser o que? Aí é o seguinte, esse resultado aqui, ele, né, no caso aqui na função da planilha eletrônica, que vai ser a tan de arctangente, ele vai retornar o valor em radianos. Então a gente utiliza uma função chamada graus, tá? Que aí retorna para graus. Vai ser a tangente de quem? Vai ser delta E sobre delta N, ó. Delta E sobre delta N, tá? Então tá aqui, ó. Vou fazer isso para todo mundo, tá? Fazer isso para todo mundo. E aí agora eu vou calcular, olha só, seno de radianos, que eu tenho que passar para radianos. Então aqui eu só coloquei porque eu queria em grau decimal. Aqui eu vou ter que passar para radianos, porque para usar a função seno cosseno só dessa forma. Então aqui vai ser o que? Cosseno radianos deste elemento aqui, ó. Beleza? Beleza. Então calculei seno de alfa, desculpa, calculei alfa, calculei seno de alfa e calculei cosseno de alfa. Aí outra forma aqui de calcular a distância, olha só que legal, tá? Vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, inclusive distância. Repare que esses valores que eu vou encontrar aqui deverão ser os mesmos desses, tá? Que é uma outra forma de se calcular a distância, que vai ser igual, tá? Essa é a forma que está presente aí na NBR 333 e que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que eu vou colocar na descrição aí desse vídeo. Então vai ser o que, ó? A distância vai ser igual o valor absoluto, porque lá tá módulo de quem? De DE vezes o que? O seno do radianos de quem? Do alfa. Ou então, como a gente já calculou aqui, ó, é seno de alfa, tá aqui, ó, mais quem? Aí vai ser mais uma vez o delta N, só que eu tenho que colocar aqui o valor absoluto de quem? De delta N vezes o cosseno de alfa. Então delta I vezes seno de alfa mais delta N vezes seno de alfa, tá? E que alfa que é esse?
obtido a partir da arctangente de ΔI sobre ΔN. Então, repare aqui, olha só. Vou fazer isso para todos e vou colocar aqui, ó, diferença, tá? Isso aqui é só para mostrar que é a mesma coisa. Vai ser uma distância menos a outra, tem que ser zero para todos, tá? Então tá aí, olha só, deu zero, beleza? Deixa aqui, ó. E agora? Então as distâncias eu já calculei, distância medida no plano, tá? Então a distância aqui, né? Olha, em metros. Aí eu calculei a distância de T1 para T2, T2 para T3, T3 para T4 e T4 para T1. Então a distância no plano, né, considerando as coordenadas planas, né, E e N no sistema UTM, FUS 23 zona K no WGS 84, que é o referencial geodésico, tá aqui, ó, tá as coordenadas no plano. E agora o azimuth, né? O azimuth aqui, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que lembrar aquela que a gente tem que fazer análise de quadrante. Quando a gente calcula aqui o arctangente, né, a gente tem que saber onde que esse alfa está localizado, se é no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Dependendo do quadrante, eu vou somar um valor. Por exemplo, no primeiro quadrante, eu vou somar, que é o que? ΔE positivo e o ΔN positivo, eu somo zero, tá? O valor já é o azimuth. Se tiver no segundo quadrante, ΔI vai ser positivo, ΔN negativo. 180, eu somo 180 graus. Se tiver no terceiro quadrante, eu pego o resultado que der aqui e somo 180 graus. Vai ser o ΔI negativo, ΔN negativo. E se tiver no quarto quadrante, eu somo 360 graus, tá? Essas análises aqui a gente já mostrou também. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Já tenho o alfa, tá? Agora eu vou calcular o azimuth. Veja bem, o alfa, já calculei esse aqui, ó. Repara, ΔI positivo, ΔN positivo. Então tá no primeiro quadrante. Então somo 0 grau. Tá aqui. O alfa aqui depois, ó. O ΔI deu positivo e ΔE é negativo, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, antes disso daqui, eu vou colocar, tá? Só para facilitar aqui, vou colocar aqui, ó, quadrante, tá? Então, quadrante, ó. Aqui tá no primeiro quadrante, ΔI para alfa, quadrante alfa, tá? Quadrante alfa, ele está o que? No primeiro quadrante. ΔI positivo, ΔN negativo, segundo quadrante. ΔI negativo, ΔN negativo, terceiro quadrante. ΔI negativo, ΔN positivo, quarto quadrante. Eu já tinha falado para vocês que eu tinha posto aí o cálculo do azimuth nos 4 quadrantes, né? Então tá aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E agora que é o cálculo do azimuth, ó, vai ser o que? A alfa mais o primeiro quadrante, soma 0. Vai ser alfa, qual quadrante que é? Segundo, então soma 180 graus. Este aqui, olha só, alfa, tá no terceiro quadrante, então soma 180 graus. E este elemento aqui, olha só, tá no quarto quadrante, então eu pego o que? Alfa mais 360 graus. Tá certo? Tá. Então é isso aí. Beleza. Então os azimuths estão aqui. Só que, né, a norma traz uma outra informação, que é para poder realizar a prova, né, o cálculo. Então eu vou chamar aqui de φ, tá certo? O φ, né, vou colocar aqui, olha só. Vou chamar aqui que ele pega que tangente, ó, tangente de φ vai ser igual ao que?
delta N sobre delta E, tá? Então o φ vai ser igual ao que? Arc tangente de quem? Delta N sobre delta E, tá? E aí a gente vai fazer a análise quadrante, né? Contando no sentido, não no sentido horário, né, do ponteiro dos relógios, como eu conto aqui no cálculo do azimuth. Eu vou contar no sentido anti-horário, tá certo? Então, olha só, eu vou colocar aqui quadrante aqui, φ, tá? Quadrante φ. Só que antes disso, eu vou calcular o valor do φ, tá? Φ. Então eu vou colocar aqui, ó, o φ, um filinho aqui, porque depois eu vou ter que calcular o φ final, tá? Já com a análise do quadrante. Vamos lá. Então quadrante, filinho aqui, ó. Beleza. Então vai ser arco graus de arco tangente de quem? Delta N dividido por delta I, ó. Tá? Então tá aqui, ó. E aí eu vou fazer o que? Repetir para todos. Tá aqui, ó, os fizinhos, ó. Tá? Vai ser sempre o delta N pelo delta E. Agora eu tenho que saber o seguinte, o quadrante. Veja. Vou fazer isso aqui, ó. Delta E e delta N é positivo. Então aqui coincide, ó. Tá? Vai ser primeiro quadrante. O delta N, o delta I e o delta N, olha só, aqui vai ser delta I positivo, delta N negativo, né? Como eu conto a partir do eixo X, do eixo E, no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário, eu vou ter que este quadrante aqui, tá? Eu vou ter que o delta E é positivo, delta N é negativo no quarto quadrante, tá? Aqui delta E negativo, delta N negativo, eu vou ter terceiro quadrante, tá? E aqui eu tenho que delta E negativo, delta N positivo, então tá no segundo quadrante, tá? E aí o que a gente faz? O primeiro quadrante soma 0, não é isso? Então o valor de φ, para calcular o φ agora vai ser o que? Opa, o φ' mais o valor do quadrante. No caso, primeiro quadrante, 0. No quarto quadrante, eu somo 360 graus. No terceiro quadrante, soma 180 graus. E no segundo quadrante, eu pego o φ' mais 180 graus, tá? Então aqui eu encontrei, né, o valor aqui final, o φ final. Aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó, que eu tenho aqui esse alfa, poderia muito bem ser um alfa linha, tá? Que o que eu vou, e esse azimuth aqui como sendo aqui, vou colocar aqui, ó, barra alfa, tá? E aí veja bem, ele fala, né, a norma fala que para fazer a verificação disso daqui, eu tenho que alfa mais φ, né, ou vai ser 90 graus, tá? Ou vai ser 90 graus, ou vai ser 450 graus, a soma. Então vamos ver isso aqui, ó. Então vai ser o que? Alfa, e eu chamei aqui de alfa, que é o azimuth, mais o que? O φ, 90 graus. Agora, o azimuth mais o φ, 450 graus.
o azimuth, que é o alfa, mais o φ, 450 graus, o azimuth, né, mais o φ, 450 graus. Então, tá? Repare que conferiu, que bate as informações, né? É uma forma de conferir, né, os cálculos. O que vale ressaltar aqui, que é o que você precisa, né, das informações que você precisa mesmo, que você utiliza no dia a dia, é a questão da distância calculada, né, seria a distância no plano TM, né, calculada a distância plana calculado com base nas coordenadas no sistema TM, e o azimuth também, plano azimuth da quadrícula calculada aí com base nas coordenadas do TM. Então aqui eu tenho o que? A distância, calculei, né, a distância de T1 para T2, distância plana, e o azimuth da quadrícula, ou cartográfico, ou no plano, de T1 para T2, T2 para T3, T3 para T4, T4 para T1. Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar, né, colocar na prática aí o que a gente viu, passo a passo, tentando aí facilitar a vida de vocês aí no aprendizado, tá? A ideia principal aqui desses vídeos é facilitar o aprendizado aí do pessoal, né? Seja para recordar, seja para aprender mesmo, enfim, é para ajudar, tá certo? Então, não esqueça aí de dar o like, né? Deixar aquele like legal para fortalecer o canal, compartilhe com seu colega aí, tá? Se inscreva aí no canal e ative o sininho aí para ajudar, tá certo? Quando você faz isso, esse vídeo vai aparecer para outras pessoas, né? E outras pessoas terão acesso, né? Que tem interesse, terão acesso a esse tipo de informação. Forte abraço, até mais.